Boa tarde a todas e a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo a todos os profissionais que vão nos ajudar a fazer esta sessão legislativa, bem como os deputados já presentes. Convido a senhora deputada Ana Paula Lima, o deputado Maurício Scudilach, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, deputado Maurício Scudilach. Obrigado, senhor presidente. Ata da 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de abril de 2018. Presidência, deputada Ana Paula Lima. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, Ana Paula Lima, Maurício Scudilach e César Valduga Adot. Às 10 horas do dia 24 de abril do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, a senhora presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado César Valduga para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata das sessões anteriores, que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. A senhora presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna o senhor deputado Dirceu Dresch, PT, José Milton Schaefer, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos, e Luiz Fernando Vampiro, MDB. Ordem do dia. Foram aprovados em primeiro turno os projetos de lei 568/2015, 348 e 361/2016, respectivamente. Foi retirado de pauta pelo autor o projeto de lei 416/2017. Foram aprovados os pedidos de informação número 56 a 61/2018, e as moções número 87 a 95/2018. Outro sim, a senhora presidente deferiu os requerimentos número 321 a 326/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 230 e 231/2018. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado César Valduga. Nada mais havendo, a senhora presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para hoje às 14 horas, conforme horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Scudilach. Em discussão, a ata que todos os deputados já receberam em seus e-mails, não havendo em votação, está aprovada a ata sem restrições. Solicito que a assessoria faça a distribuição do expediente. Entramos no artigo 102 do nosso regimento interno, que é o espaço em que cada deputado tem até 10 minutos para breves comunicações. Seguindo uma ordem de assinatura dos deputados, a deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, é a primeira inscrita e tem o tempo de até 10 minutos. Logo em seguida, deputado Vicente Caropreso. Deputada Ana Paula, com a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, quem nos acompanha pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa, aqueles que estão nas galerias deste plenário acompanhando essa sessão ordinária, o nosso muito boa tarde. A minha manifestação de hoje não poderia ser diferente de todas as que eu venho fazendo desde que houve um golpe parlamentar, midiático e jurídico no nosso país, onde o povo brasileiro tem sofrido constantemente. Mas os golpistas têm pressa, e a cada dia, a cada nova semana, a cada mês, a cada ano, vem cumprindo integralmente as suas tarefas que integraram o nosso país, mas ainda há muita riqueza na nossa pátria para entregar. Ainda existem muitos direitos e garantias individuais a exterminar. Falo isso porque a reforma da Previdência
ela não está esquecida, ela está adormecida, e acredito que essa seja a cereja do bolo para lesar milhões e milhões de brasileiros e de brasileiras. E o tempo passa muito rápido, afinal, em outubro, chegará a hora do povo se manifestar através do voto. Espero que esse ano tenha eleições, porque há uma dúvida, inclusive, no nosso país, e os golpistas temem a democracia, temem o voto, porque as últimas eleições presidenciais, quem ganhou foi o governo popular, o governo do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula e a presidenta Dilma. E eles nunca entenderam, nunca compreenderam que é dessa forma que o povo brasileiro quer, através do voto democrático, a escolha dos seus representantes. Temem porque também as pesquisas vêm mostrando quais as preferências da nossa gente. Isso em todos os institutos de pesquisas, que não são nossos, apontam. Inclusive aqui no estado de Santa Catarina, qual é a preferência do povo catarinense. Mas a lógica do golpe, ou seja, a lógica do mercado, tal como o vírus, ela se espalha cada vez mais. Embora fosse esperado aqui na nossa capital, que é governada pelo um PMDB, MDB agora, porque até o nome do partido já trocaram, a pressa dos golpistas, dos seus aliados e parcela da população cuja ficha ainda não caiu, ainda não perceberam que o maior golpe foi em cima da nossa população, o golpe contra o povo chegou muito mais rápido aqui na capital do estado de Santa Catarina. Aqui não querem mais o estado mínimo, um estado pequeno. Dizem se preocupar apenas com a saúde, com a educação e com a segurança. O modelo do prefeito Jean, inclusive foi colega nosso aqui do parlamento, agora que ele está no executivo, parece que mudou completamente a sua forma de governar e de atender a nossa gente. O MDB acaba de colocar em prática e se aproxima cada vez mais do modelo do Estado classificado como anarcocapitalista. E nessa perspectiva, senhores parlamentares, as funções estatais ficariam apenas com a promoção da segurança pública e do poder de polícia, além da criação de legislações necessárias para assegurar o cumprimento das funções. Então, saúde, educação não seria mais prioridade, só apenas a questão da segurança pública. A lógica do prefeito, do alcaide, ficou clara neste último sábado, quando, numa sessão extraordinária, na Câmara de Vereadores aqui da capital, com a força violenta, repressora, obteve a aprovação em regime de urgência, urgentíssima, um projeto de lei que trata nada mais, nada menos do que a privatização de forma dissimulada da saúde e da educação infantil e pública da cidade de Florianópolis. A promiscuidade desses interesses da prefeitura, que acredito que sejam interesses financeiros na política, foi mostrada de uma forma sem pudor e defendida com apoio, infelizmente, da polícia, de bombas, de cacetetes e também da truculência de toda a ordem aqui na Câmara de Vereadores da capital. Os jornalistas e a população que ali estava acompanhando aquela votação foram agredidos de uma forma muito truculenta, através de gás de pimenta dentro e fora da Câmara. E olha que era um espaço restrito, e quando um gás de pimenta é lançado, as pessoas não conseguem respirar, não conseguiam nem sair daquele espaço, de tão tumultuado que estavam. Alguns foram mantidos, inclusive, lá dentro, em cárcere privado, enquanto se asfixiavam com o gás. E os vereadores aliados do prefeito comemoravam, diante dessa plateia que sofria, da forma como foram tratados, e diante de câmeras de televisão, sorriam e riam da população. A alegação de que a medida tem que ver com a lei de responsabilidade fiscal, senhores,
e em nenhum momento se sustenta. Não é dessa forma da privatização da saúde e da educação infantil que nós vamos gerar economia para, a exemplo, da capital aqui do Estado, do município de Florianópolis. Em suma, ao terceirizar serviços de saúde, educação, de esporte, de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, da cultura, da assistência social, com uso de forte repressão, olha, ele está privatizando tudo, ele vai entregar todos os serviços que era para atender a nossa população para organizações não governamentais, para a iniciativa privada. A minha pergunta é, então, para que prefeito? Se quem vai gerenciar essas organizações é a iniciativa privada. Na prática, é um viés extremamente minimalista. Além do Estado mínimo, que foi o que aconteceu aqui com a aprovação desse projeto de lei no último sábado, o prefeito inaugurou um Estado restrito ao poder de polícia e sob o disfarce de segurança pública. Não é demais também lembrar que a Prefeitura de Florianópolis, no ano passado, enfrentou uma CPI sobre as peculiaridades das suas parcerias público-privadas, com denúncia, inclusive, de tráfico de influência. É isso que ele sofreu ano passado, o prefeito Jean. Por essas e outras, desejo aqui manifestar, então, a minha solidariedade aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, ao sindicato que corajosamente, nesse momento, está em greve e tem feito esse debate com a população aqui da capital, enfrentando qualquer espécie de truculência. Entretanto, o que tem acontecido aqui na capital tem acontecido também no governo do Estado de Santa Catarina, né? Não é muito diferente, reitero aqui, deputado Vicente Caro Preso, o problema da nossa saúde, que está com 1 bilhão de dívidas. O senhor que passou por ali não conseguiu entender aquele processo, que antes do senhor tinha um secretário que afundou significativamente aquela Secretaria de Saúde, fazendo muita politicagem, e ficou com uma dívida estrondosa. Enquanto isso, as nossas filas de cirurgias não estão acontecendo, está faltando o serviço de atendimento às urgências e emergência. O nosso SAMU agora foi entregue por uma organização não governamental que fica no estado do Paraná. Os nossos prefeitos cobrando os recursos que o Estado não passa, os nossos hospitais também com sérios problemas na área de também cumprir as suas metas de atendimento à nossa população, porque o Estado está falido, não faz o seu dever de casa. Isso não é só desse governo, é da continuidade desse governo que está há 16 anos no poder. Não vamos aqui separar o governo do Colombo, do governo do Pinho Moreira e do governo do Luiz Henrique. Todos eles estiveram no poder esse tempo todo e continuam no poder. Então, o que tem acontecido? O que aconteceu em Florianópolis, o que está acontecendo no nosso Estado e está acontecendo no nosso país. Então, golpe, a população tem sofrido bastante e Estado mínimo a gente não defende, porque, principalmente, os serviços na área da educação e da saúde têm que ficar sob a responsabilidade do poder público. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dr. Vicente Caro Preso, que tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Logo em seguida, inscrito o deputado Luciane Carminati, deputado Dirceu Dresch, deputado Mário Marcondes, deputado Maurício Codilar. Senhor presidente, senhora deputada, deputado Maurício Codilar, as pessoas que estão presentes aqui no plenário, os que estão nos assistindo e ouvindo pelos diversos canais da Assembleia Legislativa, passo a ler, interpretar e comentar o que se passou nesse domingo com a excelente reportagem da jornalista Sônia Bride, fantástico, reportando-se a comparação entre 2 municípios brasileiros, Altamira e Jaraguá do Sul. E justamente aquele noticiário mostrou 2 extremos dos índices de homicídio em nossas cidades. Mostrou, infelizmente, que existem 2 tipos de Brasil.
Felizmente, o que deu certo fica aqui perto, senhor presidente, em Santa Catarina, a nossa querida cidade de Jaraguá do Sul. Mas, além de comemorar por ter uma cidade do nosso estado como destaque nacional, referência de segurança, é importante refletir também sobre a questão que afeta a todos nós indistintamente. Cada vez a sensação de segurança que nos dá bem-estar está mais longe de nossos lares, das ruas, das cidades brasileiras. Essa reportagem no Fantástico mostra duas cidades praticamente do mesmo tamanho e aponta os extremos em que vivemos em nosso país. Jaraguá e Altamira, fica no estado do Pará. No ano de 2000, as duas cidades tinham o mesmo índice de homicídios, 16 por cada 100 mil habitantes. Em 2015, Jaraguá havia conseguido diminuir o número para 3 por 100 mil, num esforço conjunto entre poder público, empresários e a sociedade civil organizada, ao passo que a cidade de Altamira, no norte do país, subiu para 105, rasos 105. Vamos lembrar que a Organização Mundial de Saúde considera uma epidemia quando passa de 10 mortes por 100 mil. Didaticamente, a jornalista mostra muito bem o que aconteceu e também o que acontece de diferentes maneiras nas duas cidades. As duas tiveram projetos de desenvolvimento, pagaram para engenheiros, arquitetos e mais técnicos projetarem o seu desenvolvimento através dos anos e também receberam muitos milhões de reais, seja dos seus governos estaduais ou federais. No caso, Altamira, 100 milhões de reais, principalmente porque ali por perto está sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, uma mega construção nacional. Ao passo que Jaraguá recebeu doações, começa a definir a coisa, a diferenciar. A iniciativa privada, ela se intromete beneficamente em vários setores da economia e da atividade normal da cidade. E daí pratica o desenvolvimento econômico sustentável. Aproveito aqui também para dizer que nada disso foi de graça. Teve muita gente que se notabilizou, e eu coloquei no Facebook nesses últimos dias, quando eu soube dessa mensagem, desse debate que iria acontecer no Fantástico, eu me lembrei do Newton Rockzen, pessoa falecida de câncer em 2010, um amigo meu, que capitaneava todo esse trabalho de ressocialização dos apenados. Como é que fazia isso? Dando trabalho, dando produção para as pessoas fazerem e absorvendo essa produção através, por exemplo, da construção de casas pré-moldadas. Então, tem algumas vilas em Jaraguá do Sul, alguns locais, onde existem casas que foram totalmente construídas por esses presos lá nas cadeias, no caso do presídio de Jaraguá do Sul. A gente tem que lembrar e ser grato a essas pessoas. Também, a reportagem do Fantástico, a nossa cidade, como foi mostrada, vive uma situação diferente de lá, de pleno emprego. As indústrias investem na área social, na cultura e também no desenvolvimento artístico da cidade. A formação profissional também chega ao presídio, fazendo dessa maneira que algumas pessoas elas tenham já garantido um emprego depois de cumprirem suas penas. Em Jaraguá, quando a gente diz o Estado, o município, o poder público, prepara para o mundo de trabalho e, fazendo essa preparação para o mundo de trabalho dos apenados, ele reduz significativamente o índice de violência depois que essas pessoas saem. O que se passa em Jaraguá acontece também em diversas cidades de Santa Catarina, mas não acontece em todo o Brasil. É importante dizer que Santa Catarina é destaque nessa situação e merece todo o nosso aplauso à Rede Globo, através da Sônia Bride, que fez
essa reportagem tecendo esses comentários. Por favor, deputada Ada, a senhora que ocupou essa importante pasta, responsável por essa área de qual estou discursando, tenho a parte, por favor. Obrigada, deputado. Realmente, foi um trabalho de 7 anos, trabalho árduo, sem férias, sem sábado, sem domingo. E nós conseguimos, quando entramos na secretaria, nem CNPJ nós tínhamos, porque a secretaria era inexistente. Eu já fiz um breve relato aqui, pretendo fazer mais outro, sobre as situações dos presídios. Para o senhor ver, em São Cristóvão, nós temos uma penitenciária no qual tem 1.000 condenados, e os 1.000 condenados trabalham, e a penitenciária de lá é um chão de fábrica, é maravilhosa. Temos em Criciúma, temos em Tubarão, nós temos... Olha, não posso te dizer agora em percentagem quanto, mas é tão grande a percentagem de apenados que trabalham. Quando eu entrei, tinha 1.000 e pouco só trabalhando, que nós somos considerados os melhores do Brasil, modéstia à parte. Tá? Proporcionalmente, é óbvio, né? E já vieram nos visitar 4 países e 8 estados para saber o que foi feito com a ressocialização. Eu só acredito que quem ocupa um cargo público, um gestor, que ele venha para fazer literalmente o social. Aquele homem que está lá dentro, aquela mulher que está lá dentro, ela um dia vai sair. Ele um dia vai sair. E a sociedade tem que estar preparada para recebê-los, e eles têm que sair com vontade de viver e não de cometer novos delitos. Essa sempre foi a minha bandeira, não é de agora, desde como estudante de Direito. Parabéns, deputada Ada. Essa preocupação que Vossa Excelência teve, ela tem que ser replicada no Brasil, em vários setores. Eu diria, sim, que não é apenas nesse setor prisional que a cidade se destaca, referente a tantas outras. A participação comunitária, como um todo, não apenas dos empresários, é vista na administração dos hospitais. 2 hospitais de Jaraguá são referência, e tanto pela sua administração, quanto a sua manutenção e os serviços prestados. E também na educação. São várias as escolas de Jaraguá do Sul que praticam o ensino em 2 turnos, ou seja, o ensino em tempo integral, que é a grande bandeira. A maior rede de proteção social que existe, deputado Sareta, conterrâneo, Patrício, italiano, e tantos outros aí, a Ada De Luca, aqui o Maurício Scudelar, que também... Nós todos temos uma responsabilidade muito grande com a formação dos nossos jovens, mas, acima de tudo, com a proteção deles. E a educação em tempo integral, ela tem que ser implementada como uma obsessão. Ela tem que ser feita todos os dias. Nós temos que explorar esse dom que existe em tantas pessoas que nós, muitas vezes, deixamos de conhecer, explorar e estimular potenciais, porque nós não damos as condições suficientes. Esses tempos eu estava num bairro extremamente pobre, adjacente ao presídio de Jaraguá do Sul, chamado Jaraguá 84, um local onde que a gente conseguiu um recurso grande no ano 2000 e transformou uma vila que era uma favela em um local com amplo apoio social, com creche, com escola. Uma dessas escolas é de tempo integral. Então, eu vi ali pessoas tocando vários instrumentos, praticando línguas estrangeiras, ou seja, pessoas assim de um nível social difícil, mas com todo o oferecimento que foi feito pelo Estado, transformaram e desabrochou talento. E aí, esse é o nosso grande... Mais 30 segundos, deputado, para terminar a vossa fala. Encerrando, muito obrigado, senhor presidente. O que nós temos que ter em mente é que o Estado ele tem que ir até certo ponto. Depois, a participação social é obrigatória. Nós não podemos conviver com o Estado único, Estado, estatal, tudo. Isso é provado que não deu certo. Mas também nós não podemos isolar totalmente o Estado das suas responsabilidades. Uma mescla disso e um avanço que foi feito em Jaraguá e é feito no Brasil, principalmente aqui em Santa Catarina. Obrigado.
Obrigado, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Deputada Luciane não está em plenário. Deputado Dirceu Dresch, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala. Quero saudá-lo, senhor presidente, quero saudar todos que nos acompanham. Vou trazer essa tribuna nesta tarde um fato que está ocorrendo aqui na capital do Estado, que é o projeto de lei que repassa inúmeros serviços e falava-se que era só a saúde, mas abre para várias áreas para passar para organizações sociais o serviço público da capital. Os servidores públicos, as organizações, os movimentos, os conselhos, estão fazendo um grande debate sobre isso. Infelizmente, no último sábado, chegou ao seu extremo aqui, de uma ação, inclusive, violenta na Câmara de Vereadores por parte das forças de segurança. Nós entendemos de que o desmonte do Estado brasileiro de serviço público que está em curso, isso está acontecendo a nível nacional também, e se adota em muitos estados, como aqui também nós temos as organizações sociais na área da saúde principalmente, e agora esta decisão das prefeituras também aderir a esta estratégia de não mais ter concurso público, não ter mais servidores contratados, mas de passar os serviços essenciais para organizações, empresas, né, terceirizadas ou, no caso aqui, das organizações sociais. É extremamente preocupante o momento que a gente vive, onde eu já falei isto semana passada aqui nessa tribuna, onde o governador do Estado também a todo momento fala de que há um problema com os servidores públicos. Nós não podemos e jamais vamos admitir que o problema é o servidor, especialmente quando se fala de servidor público, se fala muitas vezes de quem atende na ponta, atende a população lá no posto de saúde, o policial que está na rua atendendo a sociedade, professor, a professora que está lá na ponta, ou seja, todos os servidores do Estado catarinense brasileiro. E a visão que estão querendo passar para a sociedade que o servidor é um problema, enquanto é o fundamento de existir o Estado e de se cobrar impostos, é justamente a estratégia de atender a população que precisa, especialmente os mais de baixa renda, que precisam do serviço público, na educação, na saúde, na segurança, enfim, em todas as áreas. E nós estamos, inclusive, debatendo com os servidores aí da agricultura, também do Estado, da Secretaria da Agricultura, da SIDASC, a valorização desses servidores que prestam um serviço importante, inclusive para a economia catarinense. Se fala aqui da agricultura, da importância da agricultura na economia, mas quer se transformar os servidores que atuam na agricultura, na IPAGRE, na SIDASC e tal, em vilões, em os grandes responsáveis pelas crises que estão aí. E não é verdade. Nós vamos discutir depois mais o tema das isenções, das renúncias fiscais, que acabam diminuindo o tamanho do Estado e a perspectiva do Estado. Então, aqui, nós entendemos que tem que ser discutido melhor esse processo, não pode ser assim de goela abaixo, inclusive em pleno feriado, no sábado, fazer uma sessão da Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis para aprovar esse projeto. Um absurdo que está acontecendo aqui e, lamentavelmente, a tentativa a todo momento, quando o sindicato, quando os servidores se mobilizam em prol do serviço público, tentar criminalizar o movimento, tentar criminalizar o sindicato e os sindicalistas, como inclusive a Procuradoria do município encaminhou
uma ação aqui no Tribunal de Justiça querendo que os servidores paguem uma multa grande por dia de paralisação. Isso é um ataque à livre sindicalização e à possibilidade de organização dos servidores públicos e dos trabalhadores. Então, nós queremos que se abra aqui um diálogo maior. Quando se fala da saúde, inclusive a lei diz o seguinte: os conselhos municipais de saúde têm que participar desse processo. Não pode simplesmente atravessar e não ouvir a comunidade, não ouvir os conselhos e não ouvir, de fato, os trabalhadores do setor. Então, nós queremos aqui que se discute esse processo, se abre canais de negociações, que se pare esse processo das terceirizações aqui, do encaminhamento para as organizações sociais, porque, com certeza, a sociedade catarinense e a sociedade de Florianópolis vai ter grandes problemas no futuro com este processo, porque está claro que isso custa mais, né, com menos transparência que o serviço público concursado. Então, era este, senhor presidente, a minha fala no dia de hoje, né, defendendo aqui também que nós sempre tivemos essa posição clara. O servidor público que trabalha, que presta serviço à sociedade, ele tem que ser valorizado. E o caminho da terceirização, o caminho da privatização, não é o caminho seguro para o futuro do serviço público no nosso estado, ou seja, no município, inclusive aqui de Florianópolis. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Próximo orador inscrito, deputado Maurício Kudilak, tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala, deputado Maurício Kudilak. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Nós estamos com um debate aí em Florianópolis, que hoje eu tinha pensado até em me manifestar, mas não iria me manifestar, até porque é um assunto que a Câmara de Vereadores está definindo. Mas é um assunto muito importante para a sociedade, para a saúde, para a educação. E como hoje houve uma manifestação aqui do plenário contrária à contratação de uma organização social para tocar algumas atividades no município, nós não podemos fazer a política de quanto pior, melhor, de querer que as coisas não deem certo. E eu não ia até nem falar, mas dá só para ler o que foi dito hoje pelo jornalista Moacir Pereira, que ele fala com precisão ali o que está acontecendo. Diz o texto do jornalista Moacir Pereira: a unidade de pronto atendimento, a UPA do continente, está com as obras concluídas há 5 anos e fechada por falta de servidores. Foi destruída pelo vandalismo e teve que ser reformada 2 vezes. Nunca atendeu um só paciente. Fechada, aumenta a demanda nos hospitais públicos, elevando o sofrimento dos doentes, todos de famílias pobres. A fila de crianças carentes nas creches da capital tem mais de 1.300 inscritos. Não há novas creches porque a prefeitura não pode contratar funcionários. Estourou a lei de responsabilidade fiscal. O prefeito Jean Loureiro prometeu em campanha abrir a UPA e instalar novas creches. Proibido de admitir servidores, optou pelas OS, solução pragmática adotada com sucesso por vários governos. Encaminhou o projeto à Câmara de Florianópolis. O sindicalismo jurássico, a esquerda radical e os baderneiros de sempre se uniram, ao invés de ação política legítima junto aos vereadores, para aprimorar o projeto. Logo decretaram greve geral,
pararam os serviços de saúde, as aulas de milhares de crianças, cancelaram o recolhimento de lixo. Dos 23 vereadores, 16 de vários partidos apoiaram o projeto, por entenderem ser melhor para beneficiar a população mais pobre. Grevistas radicais, manifestantes totalitários e outros xiitas partiram para atos de violência contra os vereadores no dia da votação do projeto. Quebraram vidros, destruíram patrimônio e até incendiaram a viatura da Guarda Municipal. Reeditaram atos de violência de greves anteriores para mudar, no grito, a votação da Câmara. E queriam que a Polícia Militar e a Guarda Municipal se comportassem como carmelitas descalças. A UPA será aberta e as creches atenderão as crianças. Deveriam ter na placa o nome dos 16 vereadores que aprovaram a organização social. Olha, é inadmissível que se faça política, por querer o pior. Tem uma UPA pronta há 5 anos, já passou por 2 reformas porque nunca foi ocupado, e aí não tem como colocar a funcionar. Por que não tem como para colocar para funcionar? Porque já extrapolou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Não tem como contratar servidores, mas eles querem que contrate mais servidores. Hoje, na administração pública, tem que se buscar alternativas, tem que se buscar solução. A sociedade está cobrando. Essas 1.300 crianças que precisam de vaga nas creches não querem saber da greve, do vandalismo, do destruir patrimônio público. Essas famílias precisam trabalhar. Essas famílias precisam que seus filhos tenham uma vaga na creche. Então, não é do meu partido, mas é um administrador que está procurando uma solução. Só que tem gente que parece que nunca acaba a política, não deixa administrar, quando se encontra soluções, não aceita. Tinha que discutir na Câmara? Tinha. Vai lá, diz por que não concorda, por que concorda, e respeita o resultado. Ou será que é no grito, na agressão, que tem que resolver a situação, quando não se resolve no diálogo? Ouço o deputado Dirceu Dresch. Deputado Maurício, você, Vossa Excelência, como servidor público estadual, eu acredito o seguinte: o prefeito poderia ter buscado outras alternativas. Tinha ainda outras alternativas para abrir a UPA. Eu imaginava que o projeto era só para a saúde, para abrir a UPA e para as creches, mas ele amplia o serviço das organizações sociais para várias áreas. Por isso, eu não tenho dúvida que há uma estratégia de abrir o serviço público para organizações sociais. Então, essa é a primeira questão de fundo. Segundo, as possibilidades que o município ainda tinha. Não se abriu caixa ainda esse ano. O prefeito não sabe ainda quanto porcentagem ele já extrapolou esse ano, porque a arrecadação melhorou e tal. Então, não tem clareza disso. Isso ele não discutiu com a comunidade. Se tem, por um lado, Vossa Excelência fala aqui do radicalismo, do sindicalismo, mas há um radicalismo do prefeito também, não dialogar com a sociedade. Então, o Moacir Pereira, que é um comentarista também político, que está emitindo sua posição, e isso é um problema no Brasil, os comentaristas, eles emitem posição política como nós. Eu acredito que se os jornalistas quisessem militar em política, eles deveriam assumir um partido político, né? Então, lamentavelmente, nós estamos vendo essas posições políticos partidárias, né, das pessoas da imprensa, né, da pessoa da imprensa. Mas eu acredito que poderia se buscar outros caminhos, não abrir porque há uma estratégia nacional, inclusive do partido do prefeito, do PMDB nacional, que está desmontando o Estado brasileiro. Isso eles estão trazendo para os municípios, lamentavelmente. E aqui não é diferente, né? Poderia se buscar outras alternativas? Poderia, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que não seria o caminho do enfrentamento. Mas por que fazer a sessão em sábado, em pleno feriado? Então, houve uma afronta do prefeito e do sindicato. Lamentavelmente, não podia dar em outra, né, esse radicalismo do prefeito, e aí, claro, o sindicato também radicalizou.
Ouço o deputado Vicente Caro Preço. Eu queria parabenizar Vossa Excelência por ter trazido esse tema ao debate. E, sim, eu parabenizo também o articulista Moacir Pereira pela sua coerência. Na realidade, o que está se querendo fazer, através da Prefeitura de Florianópolis, é resolver a situação. O sonho acabou. Quem acha que tudo o Estado tem que 100% bancar, está errado. Os tempos passaram e a capacidade, seja do Estado, do município, da nação, acabou. Então, ele tem que ser criativo, ele tem que ousar e fazer acontecer. Essa UPA, que tinha sido passada inadvertidamente para o Estado, foi devolvida quando eu era secretário de Saúde, porque isso não diz respeito à atenção básica ao Estado, e sim ao município, que deu agora provimento à ação para fazer com que a população do Estreito, não apenas do Estreito, mas de São José e de uma boa parte da população ali, possa ser bem atendida. Parabéns, senhor. Obrigado, deputado Vicente Caro Preço. Eu também quero parabenizar o jornalista Moacir Pereira, porque o papel do jornalista é informar com isenção. Mas tem coisa que é tão claro que não tem como não dizer que esse lado está agindo de forma equivocada. Então, o Moacir Pereira nada mais fez do que expor na sua coluna de hoje o que a sociedade como um todo pensa. É claro que querem que funcione, não é do quanto pior, melhor a situação hoje. Então, por essa razão, eu quero parabenizar aqui o jornalista Moacir Pereira, que com muita coerência, com muita clareza, expôs nesse editorial aí da sua coluna essa situação e que esperamos agora, com a aprovação, seja resolvido. Ali tiveram vereadores querendo aproveitar, fazer campanha política, e não é por aí o caminho. O caminho é de buscar com racionalidade o que é melhor para a população, o que é melhor para o nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Kudilak. Vamos passar agora 3 horas ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário é do bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, com tempo de até 13 minutos. Quem volta à tribuna, o deputado Maurício Kudilak. Logo depois, PMDB, seguido pelo PSD, Partido dos Trabalhadores, PSDB e, por último, PCdoB. Pedimos à liderança dos partidos para que possam respeitar o horário dos partidos e indicar oradores para fazer a sua fala no horário determinado aos partidos políticos. Então, portanto, PSD, MDB, PSDB, que eu não estou vendo aqui presente, esses 3 partidos que possam indicar os seus representantes. Com a palavra, por tempo de até 3 minutos, o bloco parlamentar. Obrigado, senhor presidente. Eu hoje tenho o horário também do bloco parlamentar e deu coincidência, está na sequência. Queria saudar o ex-vereador, o Kertner, aí, o alemão lá de Calmon. Satisfação vê-lo aqui na Assembleia Legislativa. E eu acompanhei na sexta-feira que passou uma visita do governador Eduardo Moreira ao Hospital Marieta Conder Bornhaus. E ainda o governador falou da minha presença lá, mas durante a semana, a minha casa fica a 4.000 metros ali do Marieta e tem uma ligação muito forte, deputado Ken, porque dia 20 de janeiro de 82, a minha filha nasceu ali no Marieta. Então, a gente já tem uma história. Marieta é um hospital que atende a toda a Anfre aí, é uma referência para Itajaí, para a região e para Santa Catarina. E o governo do Estado, inicialmente, fez um projeto de investir mais 50 milhões no Hospital Marieta, mesmo valor, deputado Valduca, que foi investido no nosso Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. E ali, na verdade, o complexo, que é chamado de Madre Teresa, é maior do que o hospital original.
tem 15 andares e vai representar muito em questão de saúde para Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, enfim, toda a região da Anfre. E ali, pela direção do hospital, foi feita uma exposição da situação da obra. A obra está bem adiantada, mais de 95% da obra concluída, apesar de que ainda falta em torno de 60 milhões de reais para equipar totalmente esse novo espaço. Mas, já no dia 1º de junho, pelo menos no mês de junho, essa nova ala Madre Teresa passará a ser ocupada. Primeira parte que será ocupada será ali com a emergência, que hoje não está no local adequado, e já passará a ser ocupado. Então, nós temos uns slides da visita lá, e eu gostaria que aí o Hospital Marieta Conder Bornhausen, e agora esse aí é o prédio original, prédio do Hospital Marieta, e agora está em construção o novo prédio. Acho que mais 1 ou 2 slides para frente deve ter, talvez, a foto. Não tem. Isso. Do novo prédio aí, a obra de ampliação. São 15 pavimentos, uma área de 21 mil metros quadrados. Como eu disse, é um novo hospital que está sendo feito e que vai passar a capacidade do Hospital Marieta de 380 leitos para 624 leitos. Hoje nós estamos ali com 380 leitos, 1.100 colaboradores, 258 médicos e 60 médicos residentes. Serviços de alta complexidade, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, cirurgia vascular, cardiologia, oncologia clínica e cirúrgica, cirurgia cardíaca, transplante de córneas e eletrofisiologia. Então, o hospital atende aí todos os municípios da região da Anfre, é mais ou menos meio a meio, 50%, quase 50% dos pacientes de Itajaí e quase 50% dos demais municípios, atendendo ali desde Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Balneário, Navegantes, Ilhota, Penha, Pissarras e Luiz Alves. Os números anuais ali são muito grandes, 700 mil atendimentos, 20 mil internações, 4 mil partos, 80 mil atendimentos de urgência e emergência e 20 mil cirurgias. Esse é o complexo, nós já mostramos aí. Serão transferidos para a nova área ali o pronto-socorro, e aí está distribuído por cada andar o que será atendido na nova obra. Também outros andares que serão ampliados e que aumentará a capacidade de atendimento do Hospital Marieta. Aí também a obra, já como situação em abril, está quase concluída. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar o governador Eduardo Moreira em alguns andares lá onde já estão prontos para receber os atendimentos. Convênios vigentes, ali hoje o que tem de convênio, está tudo em dia, o Estado foi cumprindo nessa questão do hospital ali a sua responsabilidade. No outro, aqui mais um ainda, são valores. Acompanhamento à obra ali, estamos quase com 90% da obra na parte física, no financeiro também, então tudo que está sendo feito está sendo quitado. Para a operacionalização do complexo Madre Teresa, faz necessário investimento aproximado de 91 milhões. 30 milhões já estão disponibilizados pela Secretaria da Saúde. Então, agora, a preocupação é o faltante ali, 60 milhões,
para equipar ali o 7º, 9º, 11º, 12º, 13º e 14º pavimento. Então, o Hospital Marieta será o maior hospital de Santa Catarina, sai dos seus 380 leitos para 624 leitos. Então, essa exposição que foi feita, agradeço aí a assessoria pelos slides, e estava lá o secretário da Saúde, o Acélio Casagrande, prefeito Volney Morastone, e a prefeitura também tem uma grande participação na obra e no apoio ao Hospital Marieta, e o governador Eduardo Moreira, que conheceu, ele não conhecia a complexidade de todo o hospital. Eu confesso, mesmo tendo morado em Itajaí, não conhecia tão de perto ali o que nos foi apresentado, e se comprometeu a viabilizar os recursos junto ao Estado e junto ao governo federal para que essa obra, então, fique totalmente concluída. Então, é importante, não adianta a gente ter obras e ficarem paradas, ficarem abandonadas, efetivamente tem que colocar em funcionamento. Então, parabéns à administração do hospital, né? É uma cidade para ser administrada, vai passar de 1.100 funcionários para 1.600 funcionários. Então, uma obra muito grande ali, Itajaí merece, Santa Catarina merece. No mesmo patamar, está sendo construído lá o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, cujo investimento na obra é igual ao investimento que foi feito em Itajaí. Nós voltamos a falar com o secretário ali durante a visita da implantação da oncologia no Hospital Regional do Extremo Oeste, porque hoje o Hospital de Chapecó atende quase 2.000 pacientes de câncer e o ideal era não passar de 1.000. Então, com a obra que já está pronta no Hospital Regional do Extremo Oeste, quase 800 pacientes saem do Hospital Regional de Chapecó e passam a ser atendidos em São Miguel. Em curta distância, nós sabemos que é uma doença, o câncer é uma doença muito agressiva, sofre o paciente, sofre a família. Imagina esses deslocamentos em período de calor ali, às vezes tem pessoas que para receber o atendimento tem que viajar em ida e volta 400 quilômetros. Então, imagine viajar 200 quilômetros, ter um tratamento e ter que voltar mais 200 quilômetros. Então, judia muito da pessoa, do ser humano. Então, esse é o relatório que eu queria fazer e reconhecer nessa área aí, ali foi investido com responsabilidade, a obra não teve paralisação e agora, a partir de junho, quase na sua totalidade, o Hospital Marieta, com o Complexo Madre Teresa, passa, então, a atender a população de Itajaí. Parabéns, Itajaí, a ANFRE, Santa Catarina. Cobramos aqui que entendemos que está errado, que tem que ser melhorado, mas temos que reconhecer aquilo que está sendo feito. Parabenizar o governador Eduardo Moreira por ter dado essa prioridade, saúde e segurança para a população de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado, que usou o bloco parlamentar, o tempo do horário. MDB não está presente. Peço ao deputado Maurício Scudilhac assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra em nome do PSD. Com a palavra, deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência tem até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhores que nos acompanham pela Rádio Digital, pela TVAL, deputados e deputadas que estão aqui presentes, aos catarinenses que estão aqui, sejam bem-vindos, é um prazer sempre tê-los aqui. Eu queria fazer um anúncio, aliás, deputado Patrício Destro, um registro de algo que está fervendo lá em Joinville, na nossa cidade,
que é uma empresa que surgiu em 1971, que foi fundada pelo ex-prefeito, ex-deputado dessa casa, Viti Freita, ao qual eu tive grande satisfação de iniciar a minha atividade política na prefeitura através do governo do prefeito Viti Freita, que é a nossa Embraco. A nossa Embraco, que surgiu em 1971, empresa que fabricava e fabrica ainda os compressores para os refrigeradores, a empresa brasileira de compressores Embraco, e que em 97 foi vendida para a americana Whirlpool. Hoje, o deputado Maurício Kudilak anunciou que foi vendida para um grupo japonês conhecido por Nidec, que comprou a Embraco por um preço de 1,08 bilhão de dólares. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela assessoria da empresa oriental. A negociação durou meses e agora apenas a unidade Embraco na Europa, sediada na Itália, fica fora desta transação, mas também a própria Embraco, aliás, a Whirlpool, anuncia que haverá o fechamento desta empresa lá na Itália. A nota fala que a Nidec Corporation, a empresa que comprou a Embraco, ela é fabricante de líderes de motores elétricos, sediada no Japão, por um preço de, como nós já falamos, 1,08 bilhão de dólares e sujeito a ajustes habituais no capital de giro do envolvimento. A nota da empresa diz, deputado Ismael, que o preço da compra será alocado às diferentes entidades da Embraco em todo o mundo pelas partes de boa-fé antes do fechamento da transação. E a companhia anunciará a parte do preço de compra alocado às suas unidades Embraco, como definida nos termos. A Embraco é líder na fabricação de compressores herméticos para refrigeração. Ela tem sede no Brasil, mas é uma unidade de negócio da empresa do grupo Whirlpool desde 97. A unidade de negócio tem ainda uma força de trabalho de aproximadamente 11 mil funcionários em 8 fábricas que estão localizadas no Brasil, Itália, China, Eslováquia e México. A Embraco mantém ainda escritórios comerciais nos Estados Unidos e na Rússia. Eu como joinvilense e como pessoa que acompanho desde o início desse processo pelo ex-prefeito e empresário Viti Freita, quando surgiu a Embraco em 1971, em partes a gente tem, deputado Fernando Coruja, esta preocupação quando um grande grupo compra uma empresa catarinense, mas nós já estamos acostumados, esse mesmo risco, essa mesma preocupação nossa, joinvilenses e catarinense, por exemplo, ela foi em 97, quando a Embraco deixou de ser Embraco, administrada pelo Ernesto Heisman e tantos outros superintendentes que tiveram e passaram por ali, mas também ela, quando foi comprada e adquirida pela própria Whirlpool. Tinha essa preocupação, né? Uma empresa americana, o deputado Patrício Destro lembra muito bem disso daí, a preocupação de uma empresa americana tocar agora a nossa Embraco. O joinvilense tem muito disso, deputado Ismael, de dizer a Tupi é nossa, a Tigre é nossa, a Consul é nossa, a Embraco é nossa. O joinvilense tem isso, até pela pujança que tem em Joinville, uma cidade industrial, e nós temos essa coisa de dizer, né, dessa força que nós temos de todas essas empresas que eu cito aqui, que são empresas não só lideranças nacionais, mas até mundiais. E a preocupação nossa é com essa mudança. Até o brasileiro nunca deixa de brincar e diz que como agora a Embraco é japonesa, agora vai ser chamada Emblaco, né? Por conta o japonês tem dificuldade no R. Mas a grande preocupação exatamente é o fato desses empresários. Nós temos só em Joinville quase 6 mil funcionários na planta da Embraco lá. São pessoas que trabalham lá há muito tempo. Eu tenho, por exemplo, meu sogro se aposentou lá, trabalhou 35 anos na Embraco.
Os meus cunhados, que foram colocados pelo meu sogro, estão trabalhando lá ainda. São pessoas de muito tempo. São algumas pessoas que já têm o reloginho de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e por aí vai. Então, eu penso e trago aqui essa informação porque é uma informação que nos deixa, de certa forma, com uma certa preocupação para saber da continuidade que vamos ter dessa empresa que é líder mundial na fabricação de compressores para eletrodomésticos, mas eu tenho absoluta certeza, eu que conheço bastante o mundo asiático, como os asiáticos trabalham, da seriedade dos asiáticos, sejam os japoneses, os chineses ou os coreanos. Nós temos muita relação, deputado Dirceu Dresch, com a Ásia, por conta dessa questão de muitas empresas asiáticas que estão por aqui, mas a gente fica preocupado e naquela apreensão, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava na RBS, e que falavam que a RBS ia ser vendida, a gente falava, a barca vai passar. Eita, que quando falava barca vai passar, os jornalistas, todo mundo que trabalhava lá ficava apavorados com a barca que passava, porque diz que quando passava a barca levava todo mundo. E agora tem a preocupação dos trabalhadores lá da Embraco com a tal da barca que pode passar. Mas eu tenho absoluta certeza que a Neidec é uma empresa que paga numa empresa com 8 plantas no mundo inteiro e que na negociação chega a negociar, ainda bem, né, que não foi nós, mas chega a negociar o fechamento de uma planta na Itália, com certeza eles estão fazendo algo muito bem pensado e a nossa Embraco vai permanecer sendo nossa, joinvilense, que é o orgulho do joinvilense. Mas eu ouço o deputado Dirceu Dresch. Muito bem, deputado Kennedy. Nós estávamos justamente discutindo isso hoje na nossa bancada, Partido dos Trabalhadores, o que significa entregar essas empresas para o capital internacional. Qual é o impacto disso? A soberania nacional, o futuro do Brasil, dos trabalhadores, a relação que eles constroem com seus colaboradores dentro das empresas. Então, isso é um grande debate. Por exemplo, o presidente Trump agora proibiu a venda de uma empresa importante dos Estados Unidos para os chineses, né? Não permitiu a venda. E nós temos muito dinheiro público investido nessas empresas, via BNDES, via isenções fiscais, incentivos fiscais. Então, essas empresas, o seu capital foi construído com muito dinheiro público, né? Dinheiro dos brasileiros, das brasileiras, dos catarinenses. Vamos dizer, o que significa entregar essas empresas? Então, acho que é um importante debate que nós vamos ter que fazer para frente. Vamos dizer, que rumo a gente toma? Bom, nossas empresas grandes. Agora, nós estamos aí com a situação das empresas de carne. Poucos dias atrás, nós tivemos aí o problema das empresas de construção pesada, que estão sendo entregues, né? Tem especulação com uma empresa americana, a Tyson, quer comprar a BRF, né? Já está interessado em comprar a BRF. O que significa isso? Essa entrega das nossas empresas para o capital internacional. Não que isso seja o fim do mundo, mas precisa-se fazer uma reflexão, né? Outros países já estão fazendo, né, do que significa desnacionalizar a sua economia e as grandes empresas, o que significa para a soberania de um país isso acontecer. Então, parabéns aí pela trazer esse debate para a tribuna e, com certeza, esse parlamento precisa discutir isso. Deputado, eu tenho uma visão um pouco distinta da sua, e eu concordo mesmo quando fala-se nessas empresas que têm dinheiro público investido, mas eu, particularmente, eu prefiro ver o dinheiro público investido nessas empresas gerando emprego aqui no Brasil do que o dinheiro público fazendo porto em Cuba, fazendo outras obras aí por outros países que nós não temos nada a ver com isso daí, é o dinheiro público que está indo para lá. Então, eu prefiro que o dinheiro público, né, deputado Vampiro, seja investido aqui nas empresas e que gere emprego aqui. Imagina pegar dinheiro público nosso aqui de banco público e colocar obra em outros países que não é o Brasil. Mas, em relação a essa questão do capital, eu entendo que o seguinte, a primeira vez que eu fui à China, eu tinha uma visão, deputado Vampiro, da China, exatamente essa visão de, eles são uns monstros, temos que combater com eles e contra eles. A visão que eu tive depois da primeira ida lá na China é que não adianta você lutar contra um gigante. A China é um gigante tanto para consumir como também para investir. Hoje nós temos uma livre negociação mundial
e que leva exatamente isso. Imagina em 97, nós estamos em 97, quando foi vendido o Embraco para o Whirlpool, como em 97, como isso era um pandemônio, né? É isso, mas hoje a gente vê que não é mais assim. Eles estão atrás de números. Se compraram a Embraco, é porque a Embraco é a líder mundial, a Embraco tem um produto, tem um nome, e prova do nome que tem, a Whirlpool comprou e manteve o nome antigo, que era a Empresa Brasileira de Compressores, a Embraco, por causa da marca, do nome, das pessoas que trabalham lá. Agora, eu não vejo problema nenhum quando as empresas queiram comprar as nossas empresas aqui. Isso é valorização. A minha preocupação é que isto tire emprego. Agora, muitas vezes nós temos aí a questão não, vamos manter uma empresa porque é nacional, não vamos vender porque é nacional, e daqui a pouco quebra, vai dar desemprego e pronto. Assim não, assim vem. O japonês tem dinheiro, sejam bem-vindos, japoneses. Os chineses têm dinheiro, sejam bem-vindos, chineses. Eu acho que nós temos que fazer isso. O mundo hoje é uma grande aldeia. Nós daqui a pouco não vamos ter mais loja, como tem lá, deputado Patrício, Casas Bahia, essas lojas, nós não teremos mais, nós vamos comprar tudo através do telefone. Essa que é a verdade. Agora nós precisamos entender. Então, minha preocupação aqui é exatamente essa, é que sejam mantidos os empregos e que nós possamos crescer, que a Embraco possa crescer com essa nova gestão dos japoneses, da companhia Nidec, que possa crescer, possa investir. Eu me lembro muito bem que quando, na questão da Embraco, ou ficar na Embraco, quando a Embraco avisou que ia abrir plantas na China, na Eslováquia, na Itália, houve um movimento de pessoas contrários a esse movimento de abertura de empresas em outros países, porque ia tirar emprego do Brasil. O problema é nossa tarifa, nossos impostos aqui, como é difícil fazer aqui no Brasil. E hoje em dia não adianta. Agora, eu prefiro um grupo japonês tocando uma empresa, deputado Maurício Kudulak, que gera 8 mil empregos no Brasil, do que a gente ter que comprar como a Britânia, que compra ventiladores da China, e só coloca o selinho Britânia e vende como se fosse um produto da Britânia. Então, essa que é a diferença. Tomara que venham mais empresários que invistam para que nos ajude. Nós precisamos sair da crise. E para sair da crise, nós precisamos de gente com bala na agulha, com cascalho, como dizia o Ratinho, com dinheiro. Então, portanto, a gente espera que a nossa Embraco possa ser mais forte ainda do que já é nesse tempo em que foi e que ainda está em Joinville. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, agora o horário pertence ao PT. Com a palavra, deputado Dirceu Dresch. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Quero cumprimentá-lo, senhor presidente, quero cumprimentar todos que nos acompanham. Nesta tarde, usar o horário do Partido dos Trabalhadores, aqui trazer algumas informações que considero fundamentais. Ontem, eu participei em Curitiba do Diretório Nacional do nosso partido, eu represento Santa Catarina no Diretório Nacional, e tiramos lá um conjunto de resoluções depois do momento político que vivemos no país, e o momento político depois do golpe de Estado que depôs a presidente Dilma Rousseff, o Brasil vive uma espiral de violência política, de obscurantismo e de agressões aos direitos fundamentais. A censura às artes, estimuladas pelos setores mais retrógradas, a perseguição policial do Ministério Público e de juízes às universidades, que provocou inclusive a morte do reitor Luiz Carlos Cancellier, e os ataques à caravana Lula no sul do país são exemplos deste ambiente do ódio construído no país. Com enorme repercussão internacional, vimos o assassinato de Marielle e Anderson, que
expôs dramaticamente a violência cotidiana contra as mulheres, negros, LGBTs, paralelamente aos crimes contra camponeses e indígenas, que são mais de 60 no ano de 2017. As investigações sobre a morte de Marielle Anderson, iniciadas com alarde, se arrastam há mais de um mês sem nada esclarecer. No dia 7 de abril, a violência voltou contra o ex-presidente Lula, preso por decreto ilegal, inconstitucional e injusto de Sérgio Moro. Por sua liderança na América Latina e pelo seu reconhecimento internacional de seu governo no combate à fome e à pobreza, a prisão de Lula repercutiu negativamente ao redor do mundo e despertou grandes gestos de solidariedade. A liberdade do ex-presidente Lula tornou-se uma questão central para a retomada do processo democrático do Brasil. Lula foi condenado sem provas por juízes parciais, que sequer conseguiram apontar o crime que ele não cometeu. Foi massacrado pela TV Globo e por toda a mídia que apoiou o golpe de 16. Sua defesa foi censurada nos meios de comunicação. Não se poderá falar em justiça no Brasil enquanto o processo de Lula não for revisto e anulado pelas ilegalidades, arbitrariedades, manipulações e cerceamento de defesa de que o ex-presidente Lula foi vítima na primeira e na segunda instância. E não se poderá falar em democracia no Brasil enquanto o maior líder popular do país permanecer encarcerado como um preso político, mantido em regime de isolamento ao arrepio da lei e sem poder recorrer em liberdade da sentença injusta, como é direito de todo cidadão e cidadã. A principal tarefa, então, do nosso partido, neste momento, é defender a inocência do nosso presidente Lula, por toda a liberdade e fazer valer o direito do povo brasileiro de votar no seu maior líder nas eleições presidenciais. Então, são alguns dos pontos que o nosso partido ontem aprova no seu Diretório Nacional. Sabendo que o grande desafio e a grande luta pela volta da democracia ao nosso país, o Lula está preso por ele liderar as pesquisas, por ele ser a maior liderança popular do Brasil hoje, da América Latina, e é condenado para reverter o desmonte, né? É candidato para reverter o desmonte das políticas públicas. Então, o Partido dos Trabalhadores reafirma a candidatura do presidente Lula como candidato das eleições de 2018. E aprofundando o debate sobre a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos públicos, inclusive em saúde e educação. Para retomar e fortalecer os programas voltados às mulheres, aos quilombolas, aos indígenas, à agricultura familiar, à reforma agrária e para revogar a reforma trabalhista e defender o direito dos trabalhadores e trabalhadoras da população brasileira à previdência. Lula é candidato para barrar a venda do patrimônio público e defender contra o desmonte das nossas empresas estratégicas, como a Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil, etc., para impedir que continuem entregando o pré-sal às petroleiras estrangeiras. O futuro da democracia do Brasil depende da realização de eleições livres em outubro, com a participação de Lula e de todas as forças políticas do país. Nesta conjuntura, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reunido em Curitiba, onde Lula se encontra ilegalmente encarcerado, saúda a militância que se engajou de corpo e alma na defesa do nosso maior líder. Agradece a solidariedade de personalidades nacionais e internacionais e adota um conjunto de resoluções. Além disso, quero aqui dizer que uma das grandes ações é
e parabenizar as centrais sindicais que se reuniram em Curitiba semana passada e vão fazer a luta do dia 1º de maio em conjunto. Portanto, preparando um grande ato do dia 1º de maio, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, articuladas nas diversas centrais sindicais, justamente para barar esse desmonte do Estado brasileiro, barar esse desmonte das regras conquistadas há mais de 100 anos, das regras entre capital e trabalho. E, além disso, lutar contra esta famigerada chamada reforma da Previdência, que é a destruição da Previdência Pública no nosso país. Obrigado. Na sequência, o horário pertence ao PCdoB, com a palavra o deputado César Valduga, do seu local. Senhor presidente, Vossa Excelência, cumprimentá-la, cumprimentar todos os senhores deputados e nosso querido deputado Coruja aqui, Patrício. O que me traz, senhor presidente, falar em nome do meu partido, PCdoB, é justamente essa questão local aqui do município de Florianópolis, enfim, sobre os motivos e também as ocorrências relativas à greve dos servidores municipais de Florianópolis, que na tarde de ontem decidiram em assembleia pela continuidade da greve. Motivo legítimo e da adesão dos trabalhadores, e a greve na capital do nosso estado, sem dúvida nenhuma, é sobre a apresentação do projeto de lei, número 17.484, de autoria da administração municipal, que autoriza a atuação de organizações sociais, as chamadas OS, ONGs, os CIPs, né, na prestação de serviços como em áreas fundamentais, saúde, educação, deputada Luciana Caminati, e de exercício, inclusive, em áreas fundamentais e de exercício exclusivo do Estado, como é o caso da saúde e a educação, que nós sabemos que são setores estratégicos, deputado Dresch, né, tanto como a educação e como da área da saúde. E nós estivemos reunidos com alguns trabalhadores, inclusive enquanto frente parlamentar em defesa das empresas públicas e dos serviços públicos, agora na parte da tarde, e fizemos um debate, e ouvimos principalmente o setor, a categoria, a preocupação, né? E o referido projeto de lei, como todos nós sabemos, foi votado no sábado passado agora, né, sobre um abaixo de intenso protesto de servidores e também da comunidade, e com intensa repressão por parte também da própria Guarda Municipal. Nossa equipe, bem como a militantes, né, que acompanharam esse passo a passo, essa movimentação, e que nos causou, inclusive, uma certa indignação e uma tristeza, como o processo se deu, né, com um diálogo frágil e imponente. Infelizmente, o diálogo, que vejo que quando se trata de discutir educação, quando se trata de discutir a saúde, tem que haver muito diálogo, muita compreensão, enfim, mas que com a aplicação de peças de marketing, né, para tentar defender o indefensável, posso assim dizer, que é o desmonte do aparato público. Nós que defendemos serviços públicos de qualidade, né, educação pública gratuita e de qualidade, vem na contramão. E nos preocupa em todo esse processo de desmonte, como a gente vê, inclusive, tanto na rede estadual de educação, de que mais de 50% dos professores hoje são contratações temporárias, né, que seriam contratações em caráter emergencial, mas que se tornou uma prática hoje em governos, também em alguns municípios, deputado Coruja, né, e que atinge diretamente a lei de responsabilidade fiscal, né, essa pulverização. Então, essa intenção de pulverizar, a pulverização da atuação do Estado sobre os serviços públicos, bem como a ruptura, como o modelo de atuação de servidores públicos frente a esses serviços, abrindo caminho para a indicação e a personalização das ações conforme os interesses do momento, isso nos traz uma grande preocupação de uma área que é estratégica, de uma área que é muito importante. Quem é da área da saúde
né? Quem é médico sabe o que é um serviço precarizado dentro do área de saúde, onde tem que ter uma equipe técnica competente e, acima de tudo, valorizada. E que esse sucateamento, Cruz, que vem acontecendo, né, sem dúvida nenhuma, deputado Dresch, é sinônimo de um grande retrocesso, né? E de retrocesso, e principalmente com o objetivo de atender os interesses de momentos, né? Então, eu quero aqui deixar a minha solidariedade aos servidores e servidores da Prefeitura Municipal de Florianópolis, bem como também do Sindicato dos Trabalhadores Municipal, o Sintrazem, que se mantêm resistentes em seus direitos de reivindicar, de buscar melhorias, que é um instrumento, o sindicato, um instrumento de luta da categoria, né, que representa, né, os trabalhadores, mas a população, buscando um serviço público, mas que, acima de tudo, seja... Fim do horário destinado aos partidos políticos. Antes de suspender a sessão, registro aqui a presença dos alunos do 8º ano do Colégio Alpa Objetivo de São José. Obrigado pelas presenças, sejam bem-vindos e sintam-se à vontade na Casa Legislativa. Não havendo mais espaço no horário partidário, nós vamos suspender a sessão até às 16 horas, quando inicia-se a ordem do dia. Está suspensa a sessão.